Este outro exercício nos pede o seguinte: uma empresa no ramo industrial utiliza a função P de x igual a x ao quadrado sobre 3 menos 18x para traduzir quando o valor em reais empregado na produção de acordo com as vendas das peças produzidas é positivo ou negativo. Nessa função, P representa perdas ou ganhos na fabricação e x a quantidade de peças produzidas e vendidas. Questão A. Para quais quantidades P é nulo? Ou seja, não há perdas e nem ganhos. Então, a nossa função é P de x igual a x ao quadrado dividido por 3 menos 18x. X ao quadrado dividido por 3 é a mesma coisa que 1/3 vezes x ao quadrado. E reescrever a equação da função dessa forma facilita o nosso estudo. Por isso estou fazendo isso, conforme fizemos anteriormente. Então, eu vou reescrever como 1/3 vezes x ao quadrado menos 18x. É a mesma coisa. X ao quadrado dividido por 3 é a mesma coisa que 1/3 vezes x ao quadrado. Mas escrever como 1/3 vezes x ao quadrado facilita, principalmente na hora de resolver a equação do segundo grau, que aparece no item A. Então, no item A, eu quero que o P de x, ou seja, que o P seja zero. Então, eu quero que o P de x seja zero. O P de x, lembrando, é 1/3 vezes x ao quadrado menos 18x. O P de x eu quero que seja zero. Então, eu quero que 1/3 vezes x ao quadrado menos 18x seja zero. Ao colocar o zero no lugar do P de x, o que aparece aqui é uma equação de segundo grau, que nós podemos resolver usando a fórmula de Bhaskara. E para isso nós precisamos identificar o A, o B e o C. O A é o número que multiplica o x ao quadrado, que é 1/3, por isso que é interessante reescrever dessa forma. O B é o número que acompanha o x, que no caso é menos 18, e o C, como não tem, é um número sozinho, então ele é zero. E a partir disso nós vamos calcular o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O b é menos 18 elevado ao quadrado, fica menos 18 vezes menos 18, menos com menos fica mais, e 18 vezes 18 fica 324. 4 vezes 1/3 vezes zero é zero, não precisa fazer conta nenhuma, porque qualquer número multiplicado por zero é zero. Então vai ficar 324 menos zero, e 324 menos zero é 324. Então não precisava nem colocar esse zero assim como você fez quando resolveu. E agora nós vamos para o valor de x, que é menos b mais ou menos raiz do delta dividido por 2 vezes o a. Então fica menos da fórmula, o b, que é menos 18, mais ou menos raiz do 324, dividido por 2 vezes 1/3, que são os valores de b, delta e a que foram substituídos aqui. Aí menos com menos fica mais, então vai ficar 18 mais ou menos 18 dividido por 2 vezes 1/3 é a mesma coisa que 2/3. Porque lembrando que multiplicar por 1/3 é a mesma coisa que dividir por 3. Ou se quiser, faz a multiplicação das frações. Fica 2 vezes 1, 2, e 3 vezes 1, 3, que é 2/3 de qualquer forma. Aí, fazendo a parte da soma, que eu costumo chamar de x', então fica 18 mais 18 dividido por 2/3. 18 mais 18, 36. Fica 36 dividido por 2/3. Isso aqui é uma divisão de fração. A fração de cima, a fração de cima, a fração de cima é só o 36. Eu posso reescrever isso como sendo 36 dividido por 1, e a fração de baixo é 2/3. Então, para dividir isso, a gente conserva a fração de cima e multiplica pela de baixo invertido, conforme está aqui. Aí eu posso simplificar o 36 e o 2. O 36 eu divido por 2, que dá 18. O 2 divido por 2, que dá 1. Aí vai ficar 18 no lugar do 36 e no lugar do 2 vai ficar 1. Então vai ficar 18 vezes 3 dividido por 1. Dividido por 1 não precisa colocar. E 18 vezes 3 é 54. Aí o x duas linhas, é quando a gente faz com a subtração, 18 menos 18 é zero. Zero dividido por 2/3, 2/3 é zero. Por isso eu já coloquei zero aqui direto. Então, para quais quantidades P é nulo? P é nulo para x igual a zero e x igual a 54. No item B, pede, para ver ganhos, essa empresa precisa produzir e vender no mínimo quantas peças? Então, para isso, a gente pega e constrói um esboço do gráfico. Eu fiz aqui no computador, ficou bem bonitinho, né? Mas pode fazer à mão, conforme nós fizemos anteriormente. Coloca aqui as raízes, que são 0 e 54. Né? As duas em cima do eixo x, porque os pontos são 0, 0 e 54, 0. E analiso o sinal do coeficiente
do x quadrado. É 1/3 positivo. Então, como ele é positivo, a concavidade é voltada para cima. Conforme está aqui o desenho bonitinho, agora eu fiz aqui um pouquinho mais simplificado, eu fiz à mão. E a partir disso a gente percebe que entre 0 e 54, os valores de P são todos negativos, porque o gráfico está abaixo do eixo X. Então aqui dá prejuízo. E a partir de 54, para valores maiores que 54, os valores são positivos. Então precisa ser a partir de 55. Então tem que ser no mínimo 55 peças. Como estamos trabalhando com peças, não faz sentido valores que não são inteiros. Então depois do 54, o valor que vem é 55. Lembrando que aqui no enunciado fala que quando P é nulo, não há perdas e nem ganhos. Então, para haver ganhos, tem que ser 55, porque 54 ainda está nem sem perda nem ganho. Então, a gente desenha o gráfico para poder chegar a essa conclusão. E no item C, pergunta qual o maior prejuízo que essa empresa assume e para que quantidade de peças isso acontece. Então, o maior prejuízo é o menor valor aqui, que a gente chama isso de vértice, esse pontinho extremo, que é essa barriguinha da parábola. Representamos ele pela letra V. E a coordenada, ele tem um ponto, como todo ponto tem uma coordenada x e uma coordenada y. O x do vértice, a gente coloca x com um bzinho aqui embaixo, para indicar que é o x do vértice. Tem várias formas de calcular o x do vértice. A mais simples é fazendo a média das raízes. Então, você faz o x' mais x duas linhas dividido por 2. As nossas raízes, lembrando, são 0 e 54. Então, fica 0 mais 54 dividido por 2, que é 54 dividido por 2, que é 27. O y do vértice é o valor do y para quando x é o x do vértice. Então, lembrando que a nossa função é p de x, né? Lembrando que o nosso y ele é o p de x. Então, é o p do x do vértice. Então, é o p de 27. E lembrando que o p de x é x ao quadrado dividido por 3 menos 18 vezes x. Então, vai ficar 27 ao quadrado dividido por 3 menos 18 vezes 27. Aí é só fazer essas continhas aqui, faz 27 vezes 27, depois divide por 3, e depois faz 18 vezes 27, e no fim fica uma subtração. Fazendo essa continha toda, chegamos em menos 243. Então, o y do vértice é o valor do maior prejuízo. E o x do vértice é a quantidade que gera esse prejuízo. Então, o maior prejuízo é 243. Por que eu não coloquei menos aqui? Porque o sinal negativo indica que é prejuízo. E o valor desse prejuízo é 243. Então, para mim, faz mais sentido dizer que o maior prejuízo é R$ 243. E a quantidade de peças que gera esse prejuízo é 27. Então, esse é o nosso exercício. Aí eu deixei para você, enviei lá para você fazer, eu mudei os dados desse exercício. Então, eu fiz uma nova função aqui, ó, x ao quadrado dividido por 4 menos 7 vezes x. É o mesmo problema, com as mesmas perguntas, só mudei os valores para que você possa treinar. Faça e envie para mim, para eu corrigir, por gentileza. Tenha uma boa noite, Deus te abençoe. Boa sorte no simulado amanhã.